Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão, né, desse empate diante da LDU. Os analistas confirmaram que foi bom pro Flamengo, mas será que foi? Vamos analisar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, troca de passes, né, tá na área Sport TV e ESPN Brasil, links na descrição. Vamos pro vídeo. Empate em 0-0 em Quito, a gente já trouxe mais ou menos ali rapidamente os destaques dessa partida. A gente pode mostrar como está a classificação do grupo com esse resultado de LDU e Flamengo, somando um ponto. A gente falava antes, né, da importância para o Flamengo também de segurar a LDU para que ela não abrisse 7 pontos no resultado em casa. A LDU vai a 5. O Central Córdoba vai jogar em casa contra o Deportivo Táchira, ainda não jogou, e o Flamengo chegou a 4 pontos com esse resultado. Consegue manter um grupo equilibrado, podendo ainda ver o Central Córdoba assumir a liderança caso vença o Deportivo Táchira nessa rodada. Mas aí falando mais dessa partida, um pouquinho do que vocês já pontuaram aqui no início do Tá Na Área, era um resultado importante para o Flamengo, pelo menos pontuar fora de casa depois do resultado, ainda dentro até desse raciocínio que o Eric, né, trouxe de pequenos mata-matas por ter perdido em casa a última rodada para o Central Córdoba, mas a gente vê, acho que talvez hoje um Flamengo que teve... o torcedor tem sentido um pouco um Flamengo que cria muitas situações e tem pecado ali na finalização, né? Ou no último detalhe para chegar no gol. Hoje, talvez, não tenha tido tanto essas chances claras como teve nas últimas partidas. Encarou o jogo de uma forma diferente que o time do Felipe Luiz costuma ser, que é de jogar em cima o tempo todo, pressionar, amassar o adversário. Claramente foi mais precavido, pensando muito nisso. Claro, quero ganhar, mas não posso ir com tudo, tomar um contra-ataque. Não posso errar hoje, né? Eu acho que o Felipe Luiz entrou e o Flamengo hoje entrou pensando assim, não posso errar. Se eu tentar daquele jeito tomar contra-ataque e perder aqui, vai ficar difícil na sequência, porque aí você vai jogar fora de casa na Argentina na próxima e aí fica muita pressão. Então o empate foi muito por conta disso. Então não criou realmente tanta chance assim, realmente criou bem pouco. Passou muito pelo que o Eric falou, também o desempenho ofensivo de muitos jogadores abaixo, mas eu acho que isso também passa pela escolha do Felipe Luiz. Eu acho que se começa, por exemplo, com os caras mais dribladores, de partir para cima, isso poderia abrir um pouquinho mais o jogo, né? Acho que até, de repente, pode ser também que não esperava que a LDU fosse jogar um pouquinho mais atrás, né? Se de repente o Felipe Luiz esperasse que no primeiro tempo a LDU fosse tentar marcar muito em cima e aí fosse dar muito espaço para um Bruno Henrique correr nas costas, para um Juninho correr nas costas, tem disso também, né, no futebol. Ele pensou uma coisa e não aconteceu no primeiro tempo. Mas, enfim, conseguiu um empate, enfim, jogou com regulamento. E eu acho que, pensando em classificação, funcionou. Assim, um senão que eu faria hoje no trabalho do Felipe Luiz, eu acho que ele demorou a mexer no Bruno Henrique. Achei que o Bruno Henrique estava bem mal, principalmente no segundo tempo, não estava conseguindo vencer os duelos, não conseguia dar sequência nas jogadas. 2, 3 vezes a bola bateu no pé dele e morreu a jogada de ataque do Flamengo. Acho que o Cebolinha até entrou melhor do que ele, assim, já entra mais descansado. Então, talvez se no momento que ele pôs o Pedro, ele já tivesse colocado o Cebolinha, acho que a coisa aconteceria mais, assim. Talvez até colocar o Luiz Araújo logo também, que entrou com força, com vitalidade, puxando o time para frente. Acho que o Felipe demorou um pouquinho, ele fez a primeira substituição do Pedro, acho que ali ele já deveria ter feito pelo menos mais uma, ou a do Luiz Araújo, ou a do Everton no lugar do Bruno Henrique. Acho que o time ganharia mais força ofensiva com isso. Achei que a atuação do Bruno hoje ficou bem abaixo e o Arrascaeta, naturalmente, a questão física dele pesa muito, ainda mais num jogo na altitude. Então, no segundo tempo, o Arrascaeta já não... Só interromper aqui rapidinho, tem que lembrar que o Bruno Henrique teve auxílio, né, do tubo de oxigênio, que ele estava passando mal no intervalo do jogo, por isso ele não rendeu tanto, ele não estava se sentindo confortável, estava bastante mal mesmo o Bruno Henrique. Tem que entender um pouquinho também de dosagem em relação a isso, tá bom? A bola escapulia do pé dele, assim, ele correu um risco sério no lance no segundo tempo. Ele já tinha cartão amarelo, e aí a bola escapuliu, ele tentou dar um carrinho. Poderia ser, se ele acerta, talvez o juiz fosse rigoroso. É porque no primeiro tempo ele leva uma pancada, exato, né? Mas... Não, ele faz uma falta e leva um cartão amarelo, o Arrascaeta, né? No primeiro tempo. Uma bola que escapole, que ele tenta. E no segundo tempo aconteceu um lance igual na intermediária defensiva. E ali ele correu um risco e tal. E acho que muito tem a ver com cansaço. Então acho que o único sinão que eu faria hoje no trabalho geral do Flamengo, comissão técnica, jogadores, eu acho que o Felipe poderia ter antecipado algumas mexidas. Mas, bom, ele tá lá, ele sente, ele sabe que cada um pode dar. Assim, né? A altitude não é de 4 mil metros, não é o alto, mas é muito. Então, exatamente por isso. Passe,
uma bola ali, teve acho que ainda no primeiro tempo, né? Que o Arrascaeta pegou, foi tocar no Gerson, posso vai um pouco mais... Teve uma que o Luiz Araújo abriu no Cebolinha já no segundo tempo também, que era uma bola boa de ataque, assim, aí a bola passou por baixo do pé do Cebolinha e tal. E você viu, os domínios não são tão limpos assim, né? Eu falei a questão do Juninho, né? O Juninho no Maracanã já tá com mais dificuldade de dominar. Ainda na altitude, mais ainda, né? A bola fica muito mais viva. Talvez o Juninho nunca tenha jogado um jogo na altitude. Saiu do Brasil, ficou um tempão na Europa, talvez nunca tenha jogado um jogo com esse nível de... que você precisa de um refino maior para dominar e tal, né? Agora, quem eu achei que fez um partidaço, assim, a transmissão lá, a Comebol elegeu o Danilo melhor em campo, né? Eu vi. Eu acho que o Wesley foi, assim, o melhor jogador do Flamengo. Eu acho que ele fez uma partida defensivamente. Só errou um lance, que ele tentou atravessar uma bola, né? Sim. No primeiro tempo e atravessou mal a bola. Mas eu acho que ele fez uma partida defensiva perfeita, com diagonais defensivas, bola aérea, ele muito bem. E ofensivamente ele é um dínamo, né, cara? Assim, ele não para, ele rouba e vai, perde na frente e volta. Achei que ele, para mim, foi o melhor jogador do time hoje. É um Flamengo que conseguiu um resultado importante, um empate em 0-0, pontua, como a gente está vendo no grupo do Flamengo, mantém a LDU ali próxima e pensando principalmente, acho que o grande desafio do Felipe nesse momento, claro, de ter uma regularidade de resultados num momento importante, fase de grupos de Libertadores, mas dessa gestão de elenco dentro do calendário que impõe, por exemplo, no domingo já um jogo importante como contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, na semana que vem, terceira fase de Copa do Brasil, outro confronto, né, eliminatório, enfim, uma sequência de jogos importantes em que ele consegue. Hoje, por exemplo, o Léo Pereira não atuou, ele tirou a Arrascaeta no segundo tempo, o De La Cruz também não jogou, né? Também Alan e De La Cruz nem foram, né, para o Alexandre talvez possa voltar já contra o Corinthians, né? Não se sabe o nível não foi uma lesão muito séria, foi um edema e tal. Pode ser que ele consiga voltar no jogo. Fica a questão do Plata agora, né? O trabalho do Felipe Luiz, da comissão técnica, se isso vai ser o melhor para conquistar os títulos, a gente não sabe. Mas assim, ninguém vai chegar no segundo semestre falando que tem jogador estourado, que tem muita minutagem. Ele está rodando, está usando o elenco forte que o Flamengo tem. Agora, alguém pode falar, deveria ter usado tal jogador titular lá na frente, por isso foi eliminado. Aí vai ser uma outra conversa lá na frente, mas não vai ter, assim, jogador, caramba, esse cara aqui não jogou todas as partidas, está todo mundo rodando de certa forma, vai ter um ou outro ali, talvez o Gerson está jogando mais que os outros, mas assim, ele está rodando bastante e isso tende a ser importante numa reta final do segundo semestre. Aí pensando bem lá para frente, vai ter geralmente pernas mais frescas por esse trabalho que ele está fazendo. O clube está prometendo ainda trazer mais 2, 3 jogadores ainda na janela do meio do ano, né? Que encorpa o elenco, assim. Provavelmente vai perder o Wesley também, que eu acho que vai ser uma perda bem substancial para o time, porque embora o Varela tenha jogado direito, acho que assentou no time, assentou no clube, mas é outra característica completamente diferente. Até a forma que o time está jogando. Joga em função do Wesley, o Gerson pelo meio ali vindo. Não que abrir, jogue, não que fez um time para o Wesley, não, tá, gente? Mas tem a ver adaptação, a ultrapassagem dele tem a ver com o Gerson jogar na direita. Claro. Tem a ver com a forma que o time ataca que você... Talvez com o Varela você precisa jogar com... Varela ter mais chance na esquerda. Talvez o Varela na direita você precisa jogar com de ponta ali, não com o Gerson, né? Sim. Pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que na média... Agora, tem que botar o olho na classificação, porque, assim, se der a lógica, o Central Córdoba vai ganhar do Táchira na Argentina. E aí ele vai a 7 pontos. O próximo jogo do Flamengo é contra o Central Córdoba. Aí, esse é um outro jogo que, se você empatar, tá tudo certo. Porque aí você vai trazer... Embora você venha para o Maracanã em terceiro, muito provavelmente, você com 2 vitórias você vai classificar. Vai fazer 5, 8, 11 pontos. Vai classificar, entendeu? Então, assim, ainda não é uma situação fácil. Eu, imaginando que o Central Córdoba ganhe hoje, o Flamengo talvez, para ficar bem seguro, talvez não possa perder na Argentina, para não vir com a corda no pescoço. Até porque o Central Córdoba chegaria a 10 pontos, né? E aí, exatamente. E aí, a última rodada é Central Córdoba e LDU. Você não sabe se os times jogam para eliminar o Flamengo. Um passa em primeiro, o outro passa em segundo. Pode acontecer, porque o último jogo do Flamengo é contra o Táchira, já eliminado no Maracanã. Então, é pôr o olho na tabela, você tem que ver bem. Agora, eu acho que o Flamengo tem time para chegar na Argentina e ganhar do Central Córdoba também. Lá não tem altitude, não é uma torcida de River Plate, do Boca, enfim. Então, é isso. Você tem 15 dias, né, para essa próxima rodada de Libertadores. Acho que o Flamengo vai administrar o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Acho que esse é um jogo que você tem que administrar nessa questão de minutagem. Você tem elenco exatamente para usar nesse tipo de jogo. Não precisa forçar todo mundo nesse jogo, que é o primeiro fora de casa.
Que é algo Era no que o Maranhão, time- né? Foi o jogo que foi vendido para o Foi Maranhão. vendido. Acho que ainda não São está Luís. acho que o Flamengo ainda não deu o aceite, Ainda né? não tá 100%. Eu acho que não está 100%. A última informação que eu tinha lido é que o Flamengo não tinha dado o aceite. Precisava ter comprovação de que as despesas do Flamengo para o Maranhão vão ser pagas, enfim, essas coisas assim. A última notícia que saiu agora há pouco é que o Flamengo tinha recusado. Vamos saber o andamento, né? Mas a princípio o Flamengo recusou, não aceitou jogar fora por causa todo o problema que teve com relação ao ingresso, tá bom? Mas é um jogo para rodar. Eu acho que até os clubes brasileiros em geral precisam ter isso melhor em mente. Se você tem um elenco forte, principalmente a parte de cima ali, né? A galera com mais dinheiro, com mais elenco. Aí você vai jogar no Campeonato Brasileiro contra, sei lá, o Palmeiras, ou enfim, qualquer time lá de cima. Depois vai ter um jogo de Libertadores importante, um LDU. E aí você tem um jogo contra o Botafogo da Paraíba, cara, você tem, mesmo sendo eliminatório, você tem que confiar que São dois jogos, né? Não é só a primeira fase. Você tem que confiar que seu elenco é capaz de passar de fase. É correr o risco mesmo, mas não é risco. Na verdade, o risco maior é você estourar jogador porque você não confia no seu reserva. Ou você está com medo do que a torcida vai falar, do que a imprensa vai te criticar se por acaso você foi eliminado. Então, acho que é algo... O Felipe, pelo menos nesse começo de carreira, tem demonstrado isso. E tomara que ele continue assim. Acho até que você pode levar os jogadores e deixa no banco, na emergência e tal. É um jogo bom pro Pedro começar como titular e ganhar ritmo. Você tem Luiz Araújo, que não vem sendo tão aproveitado, pro Cebolinha voltar a ganhar ritmo. Você tem Alan. Com Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo na Luiz frente. Araújo. Não pode ganhar esse jogo? Claro que pode. Você tem Você outros pode botar o jogadores. Varela, o Alexandre ou o Ayrton na lateral, dependendo de quem tiver nas melhores condições ali para jogar. Eu acho que esse é o jogo para você administrar nessa maratona. A sequência do Flamengo é o Corinthians, nesse domingo, jogando em casa, no Maracanã. Aí o Botafogo da Paraíba, na semana que vem, terceira fase, jogo de ida, né, da Copa do Brasil. No outro domingo, jogo contra o Cruzeiro, fora de Em casa, BH. no Mineirão. E depois já é a Argentina. E aí né? já é o Esse é o jogo que você pode administrar. Esse é o jogo que você pode administrar. Acho que, na verdade, Conrado e Camila, eu acho que todos os times da Série A, com exceção de Palmeiras e Ceará, que se enfrentam na Copa do Brasil, eu acho que quase todos vão dar uma administrada nessa rodada. Ficou bem assim, dá para você fazer isso. É o único confronto de Série A, né, que você tem. Exato. Dois clubes Palmeiras da e Série A, Ceará. Palmeiras e Ceará. E acho até que o Abel vai administrar também. O Abel é um cara que já fez isso. Inclusive, Exato. em Libertadores, às vezes, quando ele pega um grupo mais fraco, ele vai o com o jogo, time o jogo em La alternativo, aí Paz tá certo. contra o Bolívar. 2023, ele estreia contra o Time Bolívar reserva. fora de casa com um time completamente E reserva. vai de meias novo, vai finais, jogar né, de agora São também em Paulo. La Paz contra o Bolívar, né? É agora, eu acho que é quando? É amanhã, é quinta-feira, O Bolívar, Palmeiras né? joga quinta-feira, 7 da noite, e tem 6 pontos, né? Venceu, apesar das críticas da torcida, Exato, das então. reclamações, venceu os 2 jogos, tem 6 pontos, chega nessa terceira fase, podendo justamente Pode administrar esse jogo em La Paz, tranquilamente. Pro Flamengo já tem esse calendário de observar a Copa do Brasil, mas como a gente está falando contra o Botafogo da Paraíba. Pensando naquele jogador reserva que tá entrando pouco. Agora que é a minha chance? Agora em La Paz? Agora Cara, que eu vou receber a chance? vou te falar, mas cara. Faz parte. É faz duro, parte. cara. É duro, cara. É duro, assim. Você fica em La Paz, assim, parado, você sente... Sobe uma escada. Você sente o impacto da altitude, sabe? Imagina Potosí, Oruro, jogar- você sente, cara. E não é só jogar bola, né, gente? Não é bater uma peladinha. Não, é correr. jogar É alto nível, é esporte de alto alto rendimento, nível, né? Libertadores. E são caras bem preparados. A gente está falando de atleta de altíssimo nível. Que sente, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É duro. Dá uma dor de cabeça, cara. Assim, uma pressão na cabeça, assim, cara. Complicado. Quinta-feira terá esse desafio, Palmeiras pela Libertadores. O Flamengo hoje, uma altitude um pouco menor em Quito, empatou em 0-0. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Estou na zona mista aqui do estádio Casablanca, aqui em Quito, no Equador. Depois da chuva que caiu, né? Pelo menos parou agora, está mais tranquilo aqui no estádio. Nesse empate 0-0 do Flamengo. O Flamengo criando algumas chances, né? Criou chances com o Luiz Araújo, com o Arrascaeta no primeiro tempo, o Everton Cebolinha no finalzinho da partida. Ele deu também criando chances, mas o jogo termina 0-0 aqui na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. O fato é que o Flamengo permanece na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação. Ainda tem o jogo também do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, mas os jogadores ressaltando que a LDU não disparou no grupo, não avançou bastante, ficando distante do Flamengo. Isso é um ponto também que os jogadores trouxeram para levar em consideração. A gente vai ouvir os jogadores falando daqui a pouco, mas também informação importante em relação ao Gonçalo Plata, né? Ele estava para ser titular,
só que antes da partida, no treino de segunda-feira, ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo, ele foi cortado do jogo, vai ser avaliado nesta quarta-feira para saber a gravidade desse problema, como que ele fica para a sequência da temporada. Sobre o Alexandro, com um edema na coxa também, não viajou para cá, para o Equador. O Flamengo trabalha para que ele esteja apto para a partida contra o Corinthians, próximo jogo do Flamengo no domingo, e aí depois a próxima partida do Flamengo pela Conmebol Libertadores só no dia 7 de maio contra o Central Córdoba. O Ayrton Lucas também deixou a partida no finzinho do jogo, ali caiu no gramado, mas conversando com o pessoal do Flamengo, aparentemente não é nada que preocupa. Então daqui a pouco a gente traz personagens depois do empate do Flamengo aqui na altitude de Quito, 0-0 contra a LDU. Marcela. Valeu, Mendel. Obrigada. Então, prioridade para o Mendel Bidlovski na zona mista, trazendo todas as informações para a gente. Claro que vamos ficar nessa expectativa para os atletas que passarem por lá. Bom, sobre a entrevista do Filipe Luiz, Kfouri, ele fala e ele toca muito no ponto. Eu gostei do que eu vi, porque é muito difícil jogar lá. Inclusive, ele fala das experiências como jogador que ele teve lá em Quito. Então, ele parece muito satisfeito com a equipe, mas principalmente pensando no futuro, nos próximos jogos, que foi algo que você falou aqui. Isso ele também falou algo bastante óbvio, né, que é o fato do Flamengo ter se colocado na posição da tabela em que se encontra com mais dificuldade do que se imaginava quando o sorteio dos grupos foi feito, por causa da derrota no Maracanã, né, para o Central Córdoba. Agora, o ponto de vista dele é completamente diferente, né, principalmente porque ele sabe em que condições estão os jogadores escalados, os não escalados, aqueles de quem o Flamengo hoje poderia exigir mais numa situação de altíssimo desgaste, né? Não é só a viagem e não é só o jogo, é tudo isso junto e é evidente que o desempenho é afetado por essas condições. Mas ele principalmente fala sobre o esforço dos jogadores e isso também é uma coisa que dá para notar. São contrastantes. Elas não são contraditórias, são contrastantes. As entrevistas do Danilo na saída do jogo para o Mendel e o Filipe Luiz agora na entrevista coletiva. O Danilo lamenta um pouco o fato do Flamengo não ter sido mais incisivo e o Filipe, embora tenha dito que o Flamengo foi a Quito para ganhar, prefere, e aí do ponto de vista do treinador é natural e esperado que ele haja dessa maneira, prefere valorizar o esforço dos jogadores e nessas condições o esforço é grande mesmo. E embora tenham sido contrastantes, eu achei interessante a ideia, desde a entrevista do Léo Ortiz e do Danilo ao que disse o Filipe Luiz, a coisa da noção matemática do grupo e o valor dos jogos dessa semana, porque eles e é difícil isso no futebol coletivamente, às vezes um jogador isoladamente fala, essa noção do peso dessa semana deles visitarem a LDU, o Córdoba, o Central Córdoba ser mandante num jogo em tal data, porque eles falavam tudo isso, me chamou muito a atenção e me parece que esse binômio de jogos fez muito o plano de jogo do Flamengo para a partida com a LDU. Você ficou com essa sensação também, Zupa? Fiquei também, e achei, assim, o Filipe, todas as vezes que ele pôde falar sobre o plano de jogo, ele deixou claro que embora ele tenha gostado e embora o Filipe tenha ressaltado mais as virtudes defensivas do Flamengo hoje do que eventuais fragilidades ofensivas para terminar as jogadas, ele ressaltou que ele foi a Quito para ganhar 3 pontos, não para ganhar 1 ponto. Ele deixou isso bem claro, embora também seja evidente, e isso não vai ser tornado público jamais, mas nas conversas entre eles, der para ganhar, ganha, se não der para ganhar, o empatezinho serve. Como o empate não é uma tragédia para o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido, o Flamengo precisa vencer algum jogo fora para compensar a derrota em casa, e o Flamengo poderia ter vencido hoje pelo que ele conseguiu não deixar a LDU fazer, especialmente no primeiro tempo, o que evidenciou a diferença técnica entre as equipes. Mas é um empate que não é uma tragédia, ainda é administrável se o Flamengo fizer a sua parte no retorno, que é ganhar os 2 jogos em casa e tentar ganhar fora, eventualmente um empate fora, eventualmente 7 pontos nos 3 jogos que faltam. Se tiver uma trocação de ponto aí dentro do grupo, ainda pode render a liderança ao Flamengo. Eu achei interessante, dentre vários outros aspectos da entrevista, o que o Filipe falou, que ele foi buscar, porque o Flamengo jogou em Quito, o Flamengo joga sempre em Quito. Eu lembro que no dia do sorteio, o BAP, na saída do sorteio, falou para a Lili, falou, olha, existe uma certeza na Libertadores, o Flamengo vai a Quito, o Flamengo vira e mexe está em Quito. E como o Filipe buscou números do Flamengo, dos jogadores,
em termos de performance no último jogo em Quito, para ver de quem ele poderia exigir mais no jogo de hoje, e foi o Gerson. Ele falou, o Gerson foi o sacrificado para fazer pressão no zagueiro, que estava saindo para o jogo, e para ajudar o Wesley lá atrás. Então essa minúcia na observação dos dados, e são tantos dados a favor dos clubes hoje, ajuda o técnico a planificar a partida. O ponto que o Felipe abordou menos, que eu acho que é o que incomoda mais o torcedor, é que, de novo, o Flamengo teve dificuldade para terminar as jogadas. Em alguns dos outros jogos, contra o Vasco, contra o próprio Central Córdoba, foi um Flamengo que criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Hoje não foram tantas criadas, mas para terminar as jogadas ofensivas, acho que aí foi o ponto mais frágil do Flamengo no jogo de hoje. Esse aspecto foi menos abordado pelo Felipe e é um aspecto que acho que dentro do que o torcedor hoje olha com o nariz torcido para o time do Flamengo, acho que esse é o principal ponto e que hoje mais uma vez ficou um pouco evidente. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Vamos passar aqui algumas informações importantes. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho, que saiu a notícia agora há pouco em relação... Deixa eu só ver aqui, foi até, acho que o Veneno Casagrande que trouxe. O técnico do Arsenal, falando em relação ao Jorginho. Inclusive, até a reunião ontem, eu não sei como é que ficou, vou apurar essa questão para saber a questão da reincidir o contrato, né, com o Arsenal para poder ele ser liberado por Flamengo. Entretanto, o jornalista Veneno Casagrande trouxe ontem que o técnico do Arsenal revelou que o Jorginho está próximo de fechar com o Flamengo e pode não jogar mais nessa temporada por conta de uma lesão na região torácica, entendeu? Ele sofreu uma pancada forte, né, nas costelas e pode perder a temporada. O técnico do Arsenal colocou da seguinte forma: espero que ele volte antes do fim da temporada, mas não tenho certeza. Temos que ver como ele vai evoluir nos próximos dias. Eu daria algumas semanas. O médico ainda estava bastante cauteloso ao falar sobre as datas. A boa notícia é que ele está melhorando, está se sentindo muito melhor. Foi uma situação bastante assustadora e ele está bem agora, disse o técnico aí do Arsenal. Lembrando que ia ter reunião ontem, mas como teve esses problemas em relação a essa questão, né, da pancada que ele sofreu na região das costelas, na região torácica, e isso mudou tudo. Vamos ver como vai ficar a situação. Mas lembrando que ele já está tudo acertado com o Flamengo, pediu só a questão da liberação junto ao Arsenal para poder fechar com o Flamengo, né? A ideia do Flamengo é ter ele para o Mundial de Clubes, né, para o Super Mundial de Clubes. E a gente não sabe como vai ficar a situação depois desse, infelizmente, dessa tragédia entre aspas, né? Esse acidente que aconteceu com o jogador, tá bom? Mas coloca aí nos comentários em relação a isso. Em relação também à questão do Botafogo da Paraíba, na questão do mando de campo, que o Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo e tudo mais, o Flamengo até o momento não assinou nenhum documento aprovando a venda do mando de campo do Botafogo da Paraíba. A diretoria rubro-negra fez algumas exigências e até agora está aguardando o retorno, tá bom? Se não for cumprir as exigências, o Flamengo não vai vender o mando de campo, não vai, né, assinar a liberação da venda do mando de campo do time do Botafogo da Paraíba. E sacaneou desde o começo, né? Assim que saiu o jogo, já começou a levar, inclusive, a própria torcida, tanto do Botafogo da Paraíba quanto ao Flamengo, denunciaram ao Procon, né, que notificou o Botafogo da Paraíba por preços absurdos, né, fora da realidade. R$500 o ingresso para um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, é tremenda de uma sacanagem, né? Nem na Libertadores a gente vê esse valor absurdo que o Botafogo da Paraíba estava cobrando para lucrar nas costas do Flamengo, infelizmente, né? A gente de má fé e tomar as devidas providências e se complicaram. E aí tá, agora já que não conseguiu arrecadar o que eles queriam, né? Não conseguiu sacanear da forma que eles queriam para poder arrecadar dinheiro. Aí agora aceitaram os 4 milhões para vender o mando de campo. E o Flamengo deixou bem claro, se não for nas exigências dele, né, o Flamengo não ganhar alguma coisa em relação a isso, o Flamengo não vai apoiar, não vai aceitar a venda do mando de campo, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se pode deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Lembrando que domingo, 5 horas da tarde, é um jogo festível, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians mano de campo do Flamengo no Maracanã, ao qual vai ter algumas apresentações, algum show do Belo, antecipando um jogo. Vai ser festividade da Globo, 60 anos, por isso esse jogo vai ser marcado como especial para abrir essa grade de programação de festividade do Grupo Globo, tá bom? Flamengo e Corinthians, 5 horas da tarde. Jogo muito importante para o Flamengo para poder buscar de novo, né, a liderança do campeonato.
Inclusive, o Flamengo trabalha para ter o Pedro 100%, jogar os 90 minutos, atuando os 90 minutos nessa partida, que é de fundamental importância. Lembrando que o Flamengo tem que ir com tudo, já que quarta-feira é contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo pode se dar o luxo, né, de colocar um time alternativo, até para poder preservar essa questão do desgaste, que está bem complicado. O Gerson jogou no sacrifício, jogou muito mal ontem. Tivemos, infelizmente, esse problema com o Gonzalo Plata, né? O Bruno Henrique passou mal no intervalo, teve que tomar tubo de oxigênio, né? Teve que recorrer ao oxigênio, que não estava conseguindo respirar direito. E todo esse desgaste, além do jogo bem desgastoso diante do Vasco, ainda teve esse da altitude, e isso, queira que não queira, afeta bastante o desempenho físico e também mental do jogador, tá bom? Por isso é importante o Flamengo ir com tudo domingo diante do Corinthians para conseguir uma boa vitória e dar-se ao luxo, né, de preservar os jogadores para próximo, no final de semana, ao qual vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa lá em Minas Gerais. Então pode poupar dentro do Botafogo. Dessa vez eu sou a favor, já que é um jogo que não complica muito, né? Que não bota muito em risco, questão técnica do time, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. E tem que focar agora nesses 2 jogos principais, Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos e direitos autorais tá na área, né? Sport TV e ESPN Brasil. Valeu.